Forte abraço, torcida tricolor! Começa agora mais uma edição do podcast Fórum Coral. O Fórum Coral, que é um grupo de amigos que se conheceram pelas redes sociais e que você pode acessar pelo @Fórum Coral no Twitter e pela página no Facebook Fórum Coral. E hoje o podcast é diferente, é um podcast especial. Nós estamos recebendo o nosso primeiro convidado, que é Albertino dos Anjos, candidato da oposição no pleito do final do ano para a presidência do Santa Cruz. Albertino, boa noite. Boa noite pessoal, boa noite da mesa aqui, boa noite torcida tricolor. Hoje temos Rafa Contente de volta, recuperado. Boa noite, Rafa. Boa noite, Maurício, boa noite a todos. Prazer estar aqui. O Rafa que você segue no @Rafa Contente no Twitter, fica sabendo de tudo do futebol pernambucano em primeira mão. Hoje temos também a presença de Ney. Boa noite, Maurício, boa noite a todos da mesa. Geralmente fico na retaguarda, mas hoje eu preferi vir aqui pro microfone, né? É isso aí, Ney. Hoje o pessoal vai ouvir tua voz. Hugo, boa noite. Boa noite, torcida coral. Prazer estar participando aqui mais uma vez do podcast. E daqui a pouco, se der tempo, chega a Cis também. A Cis que teve no último podcast, está um pouquinho atrasado, mas esse podcast todo mundo quer participar, porque todo mundo quer conhecer mais sobre quem é Albertino dos Anjos. Vamos conhecer. Albertino, então vamos começar falando sobre quem é o Albertino dos Anjos. Quem é a pessoa, o que faz e qual a sua relação com Santa Cruz. Qual é aquela sua primeira lembrança que te tocou vendo o Santa Cruz? Se foi um jogo, se foi algo na família? Boa noite, Albertino. Boa noite. Minha relação com Santa Cruz desde o dia que eu nasci. Né? Meu pai tricolor, embora é baiano. Meu pai nasceu na Bahia, de Juazeiro da Bahia, mas veio muito cedo para Recife, casou, minha mãe é paulista, né? Mas aí minha paixão pelo Santa Cruz foi uma coisa de berço, né? Então minha família toda, todos nós somos tricolores do Santa Cruz. Então, e aí tive uma série de passagens pelo Santa Cruz, né? Duas delas como diretor de futebol. Na primeira, na época, Jonas Alvarenga, né? Que eu assumi na divisão de base, 99, daí Humberto Ribeiro teve problema de saúde, veio a falecer logo na sequência, a gente assumiu o futebol profissional com um colegiado que no final desse colegiado acabou só o Albertino na diretoria de futebol. E aí um monte de coisa a gente fez para tentar melhorar um pouquinho o histórico do Santa Cruz. E na segunda passagem, depois dessa primeira passagem, eu também passei a contribuir um pouco mais com os diretores, com as diretorias novas do Santa Cruz. Fazia parte do conselho, exatamente, e participava sempre do futebol, ajudando de alguma forma, indireta, porque a gente não consegue passar a vida toda. Tem gente até que se apropria do Santa Cruz, quer passar a vida toda, quer colocar uma rede, quer colocar um quartinho lá dentro do Santa Cruz, e eu não sei por que essas pessoas não dão passagem, já contribuem de alguma forma, e deixa que outras pessoas tentem fazer alguma coisa diferente pelo Santa Cruz. O momento o mundo está mudando, o Brasil está mudando, e o Santa Cruz precisa mudar também, essa história de péssimas gestões que a gente vem passando ao longo do tempo. Final de 2010, a gente volta a assumir o Santa Cruz, depois de uma série de inquietações, e nós montamos uma chapa, inicialmente de oposição. Nós, na verdade, participamos de várias situações de bater chapa com um opositor, Santa Cruz. E em 2010, o Joaquim Bezerra encabeçou a nossa lista, né? Nós começamos a participar e houve uma composição naquela época. Eu até fui contrário a essa composição, né, por alguns motivos que eu não quero aqui externar, mas como nós fazemos parte de um grupo, e o Santa Cruz é um grupo muito mais importante, está muito acima de qualquer vontade, desejo pessoal, e aí nós fomos para essa missão. E começamos esse trabalho em 2011 até 2012. Né? Lutamos, entendemos um pouquinho mais a realidade de Santa Cruz, e nesse intervalo de tempo que a gente passa no Santa Cruz, nós conseguimos fazer coisas que até Deus duvida, né? Com relação. Contar um pouquinho da história. Zé Teodoro, quando chegou no Santa Cruz, marcamos Antônio Luiz Neto, na época, para conversar com ele, para começar um trabalho, né? Vou falar no Via Ápia, lá em Boa Viagem, e eu peguei Zé Teodoro na hora do almoço no aeroporto e fomos nós três conversarmos com ele na Via Ápia ali de Boa Viagem. Né? E a preocupação nossa, né?
Antônio Luiz Neto não tem conhecimento nenhum de futebol e ele sempre externou isso. Se perguntar o que é um escanteio para ele, ele não sabe, o que é impedimento, ele muito menos. Agora enfim. ele sabe, né? Agora entender um tempo. pouquinho, isso. Eu acho que está começando a aprender alguma coisa de futebol. Bom, e nós sentamos e pensamos o que é que a gente tem para colocar o Santa Cruz. Santa Cruz não tinha receita, não tinha nada. Pegamos uma situação muito precária, que hoje eu acho que está cada dia pior. Hoje a situação é mais precária ainda, né? Bom, a relação nossa. Nós tínhamos 130 mil que nós estabelecemos para o futebol. Isso contemplava a comissão técnica também. Isso né? era jogador, comissão técnica... Para começar a brincadeira com base 130 também, mil, tudo. Não, esquece a base. Só futebol. Profissional, isso, exatamente. Certo. Então era essa estrutura que a gente tinha que montar com 130 mil. Eu fui até o aeroporto, o Antônio Neto não foi para o aeroporto, foi direto para o restaurante. E aí eu fui com aquele pensamento. Eu estava pensando, inclusive, que Zé Teodoro ia chegar, sentar no restaurante com a gente, e quando a gente começasse a conversar e falar sobre esse número, ele ia pedir um táxi, ia voltar para o aeroporto, pegar o voo e ir embora. Esse era o pensamento. Mas, por outro lado, a gente tinha um discurso, né? Zé Teodoro, ele não tinha grandes passagens no futebol, estava praticamente começando uma carreira, vamos chamar assim, né? E ele precisava não de salário, ele precisava criar uma marca pessoal também como treinador de futebol. Ele, como grande jogador que foi, ele viu como oportunidade. Viabilizar uma marca, exatamente, uma oportunidade, um momento para ele, né? E realmente foi um momento para ele. Foi. E nós sentamos, conversamos, e aí nesse bate-papo nós fomos preparando o terreno, preparando o cenário, e nesse vai e vem a gente vamos ter que falar. E eu olhei para o presidente, que era Antônio Luiz Neto, e disse assim, pode falar. Né? Essa foi a pura verdade. E ele baixou um pouco a cabeça, meio tímido, meio envergonhado para falar do valor, e falou, quanto é que nós temos? Zé Teodoro perguntou, para a gente começar a montar esse time. Ele baixou um pouco a cabeça e falou bem baixo, 130 mil. Eu estava ao lado do Zé Teodoro, eu fiquei preocupado se ele ia se levantar, e fiquei olhando para o lado se ele ia se levantar. Ele disse, é isso que nós temos, então vamos começar a trabalhar para ontem. Essa foi a resposta. E aí eu senti que a gente ia ter sucesso. Né? Começou a brincadeira ali. Não tinha ninguém, Constantino Júnior não tinha chegado ainda, chegou 2, 3 meses depois. Né? E aí nós começamos, segunda a domingo a domingo, a gente começando a correr atrás de jogadores. Atletas de 4 mil, de 5 mil, de 6 mil, e a guerra. E a gente fazia conta todos os dias, nos reunimos todo dia. Mas esse era um desafio. Eu só abraço uma causa quando eu acredito nela. E eu fui exatamente fazer isso. Eu sou professor, consultor de empresas, né? A gente pega uma barraca de esquina e pega uma multinacional para tentar organizar. E na minha cabeça eu comecei a pensar, eu faço diagnóstico empresarial, faço planejamento estratégico para as empresas. Será que o Santa Cruz é diferente? Santa Cruz tem um endereço, né? Santa Cruz tem um CNPJ, então, é uma empresa como qualquer outra que a gente precisa organizar. E tem uma coisa muito mais forte. A gente trabalha razão e emoção todos juntos, né? Diferente de uma empresa que você tem a razão, né? Isso. É verdade. E já que você está puxando para esse lado da empresa, como você analisa hoje o modelo de gestão do Santa Cruz? Desastroso. Na verdade, eu já fiz esses comentários. Eu não acredito num profissional que assume a gestão sem ter a mínima formação, o mínimo conhecimento de causa. E a gente vê essa trajetória de Santa Cruz ao longo dos anos. Se a gente contar, a gente tem praticamente só políticos. Mas a gente vai olhar para a formação deles, não tem nenhuma formação em administração, em economia, nada que seja substancial para gerir uma empresa chamada Santa Cruz Futebol Clube, né? Como negócio, pensando não como balcão de negócio, e sim como negócio. E a gente começa a olhar, tem políticos, Alírio, advogado, mas experiência em gestão, zero. Né? E a gente começa, formação acadêmica, zero com relação a isso. Não vai funcionar, não vai funcionar. Não adianta eu querer discutir com contador se eu não sou contador. Com advogado, a questão jurídica, se eu não sou advogado. Eu posso ter conhecimento de causa como administrador para conversar com ele sobre o assunto, mas tecnicamente quem vai conversar é ele. Adianta eu falar de departamento médico, sem ter um médico ao meu lado que possa tecnicamente falar sobre medicina? Não. Quando a gente olha para Santa Cruz, e aí eu vou só adentrar numa questão que já me perguntaram sobre isso também, nosso projeto, ele vai ser apresentado por parte. Né? Então, se a gente for conversar, e a gente vai ter uma série de retornos aqui com vocês, para apresentar o projeto em parte. Perguntam muito, cadê o projeto? Quem são as pessoas? Cada um, na sua área, vai ser apresentado junto comigo. Né? Então, quem vai ser da área jurídica? Então, vai ser
pode ser Bartolomeu Bueno, que já é nosso, já participa do nosso, né, do nosso grupo, né? Discutindo Santa Cruz, Bartolomeu, com mais uns 20 advogados aí. A gente vai discutir a questão jurídica do Santa Cruz, o que é que a gente pode fazer legalmente para salvar esse Santa Cruz, né? Porque o Santa Cruz cavaram um buraco e o Santa Cruz está cada dia se afundando mais. Olhando para a situação de hoje, né? Com os funcionários, toda essa situação terrível de atraso e até a exposição que tudo isso tem. Se você assumisse hoje, né, o que você faria de imediato para tentar atenuar essa situação? Olha só, quando a gente entra numa empresa e ela tem uma série de problemas, e toda empresa tem problema, umas mais, outras menos, umas muito mais acentuadas, que é o caso do Santa Cruz, primeiro passo a gente precisa fazer uma radiografia do Santa Cruz. A gente precisa pegar essa empresa e fazer um diagnóstico empresarial nela, para que a gente possa ter um plano de ação. A gente precisa antes, né, o que precede isso é uma radiografia, um diagnóstico. O Santa Cruz, um dos motivos que me levaram a lançar uma candidatura, eu posso dizer para você, isso é fato comprovado, eu chego no Arruda, de ponta a ponta, todos os funcionários pedem quando é que você volta. Isso me deixa muito emocionado, mexe muito comigo, porque a gente sabe o que a gente fez, e nós em 2011, 2012, junto com o Joaquim Bezerra, né, nós fizemos um ressurgimento do quadro administrativo do Santa Cruz. Jogadores, treinadores, que passaram por lá da base, o quadro administrativo, assim, o quadro de colaboradores de uma forma geral, todos foram colocados em dia. Negociamos e colocamos todos em dias. Então, por isso, esse pedido do funcionário lá, a nossa volta, é porque ele sabe o que é que a gente fez e o que é que a gente ainda pode fazer por eles. Hoje é um sofrimento muito grande. Então, primeiro passo, a gente tem que fazer uma radiografia. Por isso que eu até convoco a Lírio, que já está na reta final do mandato dele, que antecipasse as eleições. Eu acho que é fundamental para quem pensa em planejar. E aí eu lancei minha candidatura em agosto, eu achei que foi até tardiamente, né? Me perguntaram por que eu lancei em agosto, eu devia ter lançado no começo do ano. Porque a gente precisa pensar. Grandes empresas, quando pensam um planejamento estratégico, né, dessa empresa, o que você projeta para o ano seguinte, você pensa no ano anterior. Então, 2017 é para pensar o Santa Cruz para 2018 acontecer. O plano de ação, ele vem pós o pensamento. A gente faz o pré, né, o processo todo para que a gente possa, de fato, colocar o plano de ação. Santa Cruz tem uma série de problemas. Se a gente elencar aqui, tem mais de 50 problemas. A gente não vai conseguir resolver todos eles, mas a gente deve criar, definir o que é prioridade 1, 2, 3, 4. Eu não consigo trabalhar com a equipe que eu não consigo pagar. E prometer vender a mãe, tem muita gente prometendo, depois não entrega. Esse é o meu discurso. Tem gente que está oferecendo a mãe, depois não entrega mais. Então, estão oferecendo no Santa Cruz folhas altíssimas, jogadores não capazes de render o que eles prometem pagar. Aí alguém promete pagar e alguém promete render. E aí o jogador, ele não rende, né? Então eu vejo jogador no Santa Cruz que não vale 20 mil reais. Estão pagando 50, 60, 70 mil. Tem jogador com mais de 100 mil reais. Então como é que você vai prometer? E aí você olha para o retrovisor e vê um funcionário que ganha um salário mínimo, está 8 meses de salário atrasado. Como é que esse profissional vai render? Um roupeiro, né? Alguém da arrecadação, enfim. E aí o que acontece? As pessoas dizem assim, tem alguém roubando no Santa Cruz. Eu não digo que está roubando, não. Ninguém está roubando o Santa Cruz dessa forma. O que está acontecendo é que as pessoas têm a lei da sobrevivência. Olha para trás e vê a sua família em casa passando necessidade, né? Eu tenho um caso do roupeiro Zezinho, que faleceu, e antes de falecer ele dizia sempre à esposa dele, a gente conhece muito bem a história dele, ele dizia assim, minha esposa, o dia que eu sair de Santa Cruz, eu jamais colocarei o Santa Cruz na justiça, eu não admito isso. E ele faleceu e a esposa dele está passando necessidade em casa e no Santa Cruz ninguém não pagou porque não tinha nem fundo de garantia pago, depositado. E ela está sofrendo, pedindo esmola, pedindo doações e as pessoas estão ajudando. Outros funcionários do Santa Cruz que também passam necessidade estão ajudando a esposa, né, a viúva do Zezinho. Então isso é desastroso, isso é péssima gestão. Então, quando você perguntou com relação à gestão, isso é um desastre que acontece em Santa Cruz. Então o que a gente tem para oferecer? A gente tem profissionais, equipe de pessoas com formação acadêmica e profissional para poder mudar esse Santa Cruz. É isso que a gente estamos nos propondo a fazer. E além dessas pessoas com conhecimento técnico, precisa também entrar alguém com dinheiro ali nesse primeiro momento? Olha só, ou isso é secundário? Não, é secundário. Eu digo que é secundário porque não existe mais empresa, pensando em clube de futebol no Brasil, a gente não pode estar caçando empresários porque tem muito dinheiro, porque ninguém vai tirar o dinheiro da sua empresa para colocar no clube de futebol. Você pode fazer um investimento de alguma forma, mas desde que ele tenha segurança que vai ter retorno.
Quando você coloca o dinheiro em alguma situação, em algum investimento, eu sou um investidor, não do Santa Cruz, mas de bolsa, de alguns negócios que eu tenho por aí, eu avalio o risco. E hoje, colocar dinheiro no Santa Cruz é doação, porque o risco é 100% de não receber, porque vai e não volta. Essa é a realidade. E aí estão brincando de fazer negócio com Santa Cruz. E o Santa Cruz está cada dia cavando buraco e se afundando mais. E essas pessoas que estão no Santa Cruz há 20, 30, 40 anos, né, que já passaram pelo Santa Cruz, já foram presidentes, eu acho que devia dar passagem. Tentaram e não conseguiram fazer o melhor para o Santa Cruz, que dê passagem para outros. Agora, não querer, né, fazer sucessões e sucessões. Se a gente pensar ao longo dos anos, só houve sucessão no Santa Cruz, né? Sempre os mesmos, sai de um e entrega para o outro, sai de um e entrega para o outro. O conselho do Santa Cruz não funciona. Se a gente pensar, o conselho do Santa Cruz é montado por um presidente, porque o nosso estatuto, ele é completamente desumano, desigual, né? E é totalmente desestruturado. Ele é ultrapassado, mas é muito mais do que ultrapassado. A gente hoje não sabe qual é o Estatuto de Santa Cruz, porque já montaram 3, já registraram em cartório. Eu estou sabendo até que registraram ilegalmente, né? Eu tenho informações seguras que até ilegal foi isso, esse tipo de registro em cartório do Estatuto de Santa Cruz, e a gente não sabe qual é o Estatuto que vale. O que tinha lá atrás, que toda a imprensa sabia, é que não podia ter reeleição. Montaram um Estatuto novo, que são 3 anos, e o discurso era esse, 2 anos com uma reeleição. Depois, virou 3 anos sem reeleição. E agora, o Lalírio, se quisesse ser candidato à reeleição, ele poderia. E a gente não sabe disso, a gente descobriu agora. Quer dizer, são lambanças em cima de lambanças. E é um conselho manipulado por um presidente do executivo. Quer dizer, você elege, na verdade, o torcedor, o sócio, ele vai lá eleger o presidente. Não elege o presidente. Ele elege uma chapa de um conselho que depois de 8 dias vai lá referendar ou não o presidente. Mas, caramba, se eu montei minha chapa, a chapa vai votar em mim depois. Então, são aberrações que só no Santa Cruz se entende. A outra coisa que deve se acabar, é inadmissível você ter 2 clubes dentro de um só. A Patrimonial Santa Cruz é o único clube do Brasil, se olhar, que tem uma presidência da Patrimonial. Quando todos os clubes têm um vice-presidente com verba separada, com conta separada, e aí você tem o Santa Cruz, um funcionário que recebe em dia cada patrimonial, porque ela só faz arrecadar e não gasta, não investe com nada, né? E eu posso dizer claramente aí, quando a gente começa a pensar, olha para trás, diz assim, o CT é uma promessa antiga, né? Posso dizer, Antônio Luiz Neto, junto com a gente, e nós negociamos Gilberto, 1.200.000 foi colocado no CT, 1 milhão daquela negociação de Gilberto, primeiro 1 milhão, o segundo milhão não sei o que é que fizeram, que depois de 2012 o Internacional não devia nada, o Internacional disse que pagou tudo, enfim. E aí 1 milhão foi colocado lá para comprar um terreno. 200.000 foi um rateio que nós fizemos entre nós, um grupo grande, fizemos uma fundação. E isso tem 6 anos de promessas. E aí vem a eleição e estão prometendo, não, vamos fazer um campo. Aquilo ali, o investimento era baixíssimo, mas por algumas vaidades, alguns interesses pessoais, né, não destrói tudo, vamos fazer 3, 4 campos, vamos fazer. A gente tinha uma estrutura naquela ali, que já tinha a alvenaria pronta, para só fazer divisória, virava concentração. Tinha um outro casarão montado para fazer toda a parte do departamento médico, fisiológico, Santa Cruz, era só botar divisórias, pintar, arrumar direitinho. Aqui não tem nada. Você tira 2 campos oficiais para trabalhar. E nenhum CT não precisa mais de 2 campos não para um clube de futebol. Você deixa um campo trabalhando, outro respirando, um trabalhando, respirando. E um dia por semana você vai fazer um treino no campo de jogo, né? Você vai fazer isso lá. Então não precisa mais do que isso. Não adianta ter, eu vou fazer 6, 8 campos. Não fez um até hoje. A gente tem um CT ali, próximo ao Bibiribe, ali Fundão, né? Que virou um centro de negócio de alguns, Valdomiro e Silva, isso. Que a gente ali fez um projeto para fazer um campo e um mini campo para trabalho da base. E o que é que a gente tem na base hoje? Um cadeado trancado e hoje não tem mais base. Se a gente for lá, literalmente, acabou a base, mandaram fechar a base. Isso é uma promessa que nós resgatamos através de Osmundo Bezerra, né? Nós montamos a equipe e Osmundo foi para dentro de Santa Cruz em 2011 e nós ressuscitamos uma base, né? Uma base que revelou vários atletas. Saímos e aí o Rodolfo Aguiar sumiu em 2013, alguma coisa assim, e o que nós estamos sabendo hoje é que acabou a base. Se a gente, quem vai assumir em 2017, 2018, e eu tenho certeza que será Albertino dos Anjos, eu não tenho um jogador para colocar da base para começar a brincadeira em 2018. Eu não tenho. E o Santa Cruz sempre foi um clube de revelar, exportador de grandes atletas. E quem é que eu tenho hoje para revelar? Nós terminamos em 2011 com 6 atletas, campeão pernambucano, numa situação muito adversa,
né? E eu vou voltar à questão da folha salarial, como é que nós terminamos em 2011, né? Com 6 atletas da base jogando com a folha de 280 mil, né? E o nosso co-irmão, o Sport, com a folha de perto de 1,5 milhão. Né? Era quase. E aí a gente volta para essa questão, né? Uma folha dessa. Começamos o trabalho, arregaçamos as mangas, e aí a gente pensa na credibilidade do Santa Cruz, da marca. E aí eu vou falar uma situação que foi vexatória, e ao mesmo tempo nós ressuscitamos um pouquinho da credibilidade do Santa Cruz. Nós precisávamos jogar, sair de Recife, passamos 10 dias, nós arrumamos o hotel Highlander, na época em Xangrande, conversamos com o prefeito lá, Xangrande, foram 10 dias de pré-temporada. Eu passei 10 dias no hotel, minha filha cobrando minha volta, 10 dias. Depois desses 10 dias, nós voltamos para a Arruda mais 2 dias e saímos para jogar. Passei mais 10 dias fora. Esses 10 dias fora foi para jogar contra Araripina e Salgueiro, né? Nós já fizemos uma reta aí de 6 jogos, 6 vitórias. E nós criamos uma gordura para chegar, né? O que é que a gente precisava? Nós começamos antes um trabalho, arregaçamos as mangas e arrumamos jogadores certos. Por que nós conseguimos montar um time barato? Porque nós acabamos com os atravessadores no Santa Cruz. Colocamos para correr vários pseudo-empresários no Santa Cruz. É isso que voltou no Santa Cruz hoje. Então, jogador, eu tive o desprazer de atender, e esse atleta veio para o Santa Cruz. Eu não vou dizer por uma questão ética, mas ele tinha 5 empresários. Ele não tinha 5 empresários, ele foi oferecido para mim por 5 empresários, pseudo-empresários. E eu pedi a um deles, chamei um deles, eu disse, olha, atleta aqui, ele vem e a gente primeiro conversa com o atleta. O treinador Zé Teodoro conversa, eu converso, a gente fala com o cara e vê o que é que o cara de fato quer. Se a primeira pergunta dele for, quanto é que eu vou receber, esse não presta. Ele precisa abraçar uma causa. Ele precisa saber qual é o projeto para Santa Cruz. É receber em dia, a pergunta é diferente. Receber em dia é uma coisa. E quanto é que eu vou receber outra? Tá? Então, foi oferecido por 5. E eu disse assim, vem cá, liga para o teu jogador que eu quero conversar com ele. Ele não tinha nem o telefone dele. Então é isso que acontece no futebol brasileiro ainda hoje. São atravessadores que saem oferecendo jogadores. Aí oferece, você nem conhece, aí o empresário já é outro. Aí você vai atravessadores. Um jogador de 10 mil ele vira 50, porque cada um leva 10. Esse é o grande problema. Então a gente foi viajar e eu fazia questão de ligar para os hotéis, eu que fazia as reservas, porque eu precisava enxugar isso aí. Eu não coloco R$1, mas também não quero que ninguém tire o Santa Cruz R$1. Então a gente precisava negociar. E isso aí eu sei fazer muito bem, negociar. E aí eu liguei para o dono de um hotel, lá em Araripina, e aí conversando com ele, e ele disse assim, eu sou louco, apaixonado, minha família toda é tricolor, mas eu não vou poder hospedar o Santa Cruz aqui. Essa é a história. E eu vivenciei isso na prática. Disse, por quê? Disse, porque o Santa Cruz tem débito comigo. Já me enganaram 2 vezes. Quanto é seu débito? Disse, ó, com uma correçãozinha aqui pelos anos, para lá e para cá, R$15 mil. Eu disse, qual é o valor principal disso aí? Ele fez, não vou dizer o valor principal não. Se o Santa Cruz me pagar 10, eu fecho o negócio e a gente traz o Santa Cruz para cá. Caso contrário, se você disser que vai trazer o Santa Cruz para cá, vai chegar aqui, vai passar vergonha, porque não vai entrar nem no hotel. Aí eu disse, quanto é a dívida? Disse, não, você me dá 5 mil, foi exatamente isso aí. E 5 mil, você me entrega um cheque, seu, telefone para mim. Eu disse, está fechado. Vamos lá, vamos embora para o hotel. Se eu chegar aí, eu vou levar para você uma mala com R$5 mil em dinheiro vivo. E vou lhe entregar. Se a gente chegar aí e eu não levar esse dinheiro para você, você faz o seguinte, a imprensa vai estar junto e você vai dizer exatamente, Santa Cruz é um time de caloteiro, pode dizer isso aí. E eu fui à frente, quando desci do ônibus antes, disse, está aqui o dinheiro. Quer contar isso? Não. Nos hospedamos lá. O treinador começou a reclamar, o hotel é fraco, é isso não. O hotel é o que a gente pode pagar. Então vamos para o jogo. Se ganha dentro de campo. Não é fora, não é reclamando de hotel, não é reclamando de alimentação, não. O restaurante não era nem no hotel, tinha que caminhar um pouquinho na mesma avenida lá para almoçar, um pouquinho distante. Essa é a realidade de Santa Cruz. Se eu não posso pagar um gerente, se eu não posso pagar um diretor, eu arregacei as mangas e apostei nisso aí. Quando a gente estava lá, ganhamos o jogo do Araripina, e aí quando voltamos para o hotel, ele fez, eu queria um favor seu. Você é do bem, eu estou vendo que você é do bem, só queria que juntar os atletas, treinador, e tirasse uma foto com meu pai, que já é uma pessoa de idade, daqui a pouco ele tá indo, e ele não teve muita oportunidade de ver o Santa Cruz jogar, não. Ele teve a oportunidade hoje. E eu queria tirar a foto. É possível? Eu disse, claro que sim. Você recebeu a gente muito bem, nós fizemos o que era possível, você fez o que era dentro da sua realidade, trouxemos. Juntamos praticamente o elenco todo na recepçãozinha pequena do hotel, ficou um negócio meio apertado.
Quando acabou, ele me deu o cheque de volta, rasgou na minha frente. Ele disse, eu não quero mais esses 5 mil, não. Da segunda parte que eu dei um cheque meu. Porque você fez a maior alegria que meu pai podia ter na vida. E aí isso mexe com a gente. A gente começou a resgatar, e eu comecei a entender que o momento era esse, de resgatar a identidade do clube, né? Foi naquele momento. Tocamos para Salgueiro. Isso, os jogadores ouviram isso, presenciaram isso. E aí o resgate, a honestidade. Porque o que mais a gente precisa na vida é nome, é a marca. E a gente vê as pessoas mais humildes, o que ela tem na vida não é patrimônio, não. O que ela tem é o nome. É o nome. É o que ela tem, o que ela não pode perder, na verdade, é a dignidade dela. E a gente pensou nisso aí. Vamos lá. As questões que a gente está fazendo foram todas as que a gente recebeu pelo @Fórum Coral e também que Rafael recebeu no @Rafa Contente. Uma delas perguntando o que você pensa sobre grafite como dirigente, né? Porque ele já disse que deve parar no final do ano, no começo do ano que vem. Ele voltou para o Santa, tem toda uma identificação. O que é que você pensa dele como dirigente? Se gostaria de trabalhar com ele, se teria uma conversa? Na verdade, é aquilo que eu já falei. Eu não vejo grafite como um gestor de futebol. Eu não consigo enxergar. Né? Senão, se a gente começar a pensar, não, Pelé seria um grande gestor, o maior jogador do mundo. Né? Então, eu não consigo enxergar isso aí. Porque foi um grande jogador, que não é mais hoje, né? Que hoje a situação já não é mais a mesma. Ele não responde como respondia há 10 anos atrás. Você traria ele hoje? Não traria. Entendeu? Não como pessoa, não tô falando da pessoa grafite, e sim da qualidade técnica, né, para ele hoje, para responder para Santa Cruz. Né? É muito pouco a marca grafite, né, para levantar a bola Santa Cruz. Então, eu não vejo ele como gestor. Pode ser que mais adiante ele até se prepare para isso. Mas já se falou, isso aí eu acho que é um jogo. Não, porque grafite vai trazer grandes empresas, grandes empresários. Ele teve uma passagem recente para Santa Cruz, não trouxe. Se ele já estava pensando nisso aí, ele saiu do Santa Cruz e colocou o Santa Cruz na justiça, colocou mais ainda, colocou o presidente e a esposa dele na justiça, estão lá. A causa continua lá. O Alírio, infelizmente, que é uma pessoa do bem, Alírio, né? Mas foi colocado na situação dessa, porque a lei de responsabilidade faculta isso. Então, ele colocou na justiça de Santa Cruz, eu tive o desprazer de ler a peça da ação, né? E tem lá 3.600.000. Fez um acordo para 1.800.000, isso é o que está lá, 1.800.000. Desse 1.800.000, ele queria um sinal de 300.000 como acordo e 10 parcelas de 150.000. Né? Com o salário que ele já tinha alto, o salário chegava a 250.000, 300.000, se a gente pensar em premiação, em bicho, ele estava chegando mais de 400.000. Promessa de receber e não recebeu. E aí ele sai do Santa Cruz achando que ia receber, fez esse acordo, a ação continua lá. E aí não pagaram nem os 300.000, nem os 150.000. A justiça, a coisa começou a andar. Trouxeram ele de volta. A informação que eu tenho, né, eu não posso dizer que a informação precisa, porque eu pedi a Lírio um bate-papo com ele. Porque quando a gente não sabe a informação da pessoa que fez a negociação, a gente começa a ver especulações e informações. Mas a informação que eu tenho é, ele voltou com um salário de 150.000, mais 150.000 com a promessa de honrar o pagamento das parcelas de 150.000, você já vai 300.000 aí. É outra promessa que não vai cumprir, vai deixar a bomba para alguém que vai chegar. Né? E aqueles 300.000 iniciais, o que eu soube foi que deram 250.000 e ainda ficaram devendo 50 a ele. Essa foi a informação que me passou, que chegou aos meus ouvidos. Então, e na verdade ele veio, e eu digo mais, se não paga ele, se ele colocou uma vez, ele vai colocar 10. O que ele vai, é o direito dele, e é um direito legal. Eu prometo a você 100.000 e não te pago, né? Então, o meu direito é de cobrar a você. Né? Então, na verdade, existe um contrato, né? É um contrato de compra e venda ali. Né? Alguém está oferecendo um serviço, alguém está pagando pelo serviço. E se você não paga pelo serviço que foi executado, bem ou mal, não está escrito que ele tem que fazer no contrato 50 gols. Não está escrito que ele não pode se machucar. Não pode estar escrito que ele tem que render conforme a torcida pede. Né? Então, essa é a realidade. Mas eu não vejo ele como gestor no futebol. Não vejo. Pode ser que amanhã ele consiga ser. Poucos ex-jogadores são grandes dirigentes no futebol, são grandes gestores, porque não tem formação para isso, infelizmente. Albertino, o grafite é visto por muitos torcedores como o maior ídolo do Santa Cruz no século XXI. E criou toda essa expectativa de grafite vir encerrar a carreira aqui no Santa Cruz, certo? Jogar essa última temporada agora, que chegou como, para muitos, a salvação no que diz respeito à Série B, um nome forte, e até empolgou a torcida de uma forma que a gente há tempo não tinha visto.
e criou toda essa expectativa de ele vir encerrar a carreira no final do ano e já assumir um cargo. Inclusive, fala-se que um dos motivos da vinda dele foi apoiar alguma chapa ao fim do ano. E criou toda essa expectativa do grafite e assumir um cargo a partir do ano que vem, inclusive. E hoje, pra gente mostrar aqui pro pessoal que tá atualizado, hoje teve uma coletiva com grafite lá no Arruda. E foi falado a respeito de um amigo empresário do grafite, vindo da França, que teria interesse em investir no Santa Cruz. E que apresenta algumas dificuldades, como qualquer grande clube passa, e o Santa Cruz está passando. E que talvez isso inviabilizasse de imediato a vinda desse amigo empresário do grafite. Eu queria que você falasse um pouco sobre até que ponto esse conhecimento do grafite pode ser algo que possa acrescentar no Santa Cruz. Olha só, grafite para mim também é um ídolo. Eu sou fui fã do futebol dele no passado, e ele eu acho que, eu não digo que ele é o maior ídolo do Santa Cruz, que a gente foi século XXI. Século XXI, tá. Porque a gente olhar aí, a gente tem uma série, tem Rivaldo, foi mais recente, enfim, tem um monte de gente aí, né? Rivaldo foi o melhor jogador do mundo, né? E não teve essa trajetória como retorno, como gestor, como dirigente, né? Teve uma passagem no Mojimirim lá, enfim. Eu já tive várias passagens no futebol, e depois que eu deixei de ser dirigente do futebol, alguns empresários me procuraram também, né, para fazer negócio no Santa Cruz, para trazer grandes empresas, esses intermediários. E eu nunca ouvi da fala de grafite dizer que ele vai ser um gestor no Santa Cruz, que ele vai trazer um empresário. As pessoas estão criando essa especulação, mas ele, em momento algum, ele deu algum tipo de declaração: eu vou trazer um empresário, vou trazer uma empresa. Empresários amigos, eles têm bons relacionamentos em clubes lá fora. Eu tenho grandes relacionamentos lá fora também, aqui no Brasil e lá fora. Parcerias, né? Na época, com o Jonas Alvarenga, a gente teve uma parceria que a gente podia trazer de fora, mas não andou por um jogo de interesse de lá e cá, enfim. Mas tem grandes empresas, grandes clubes que podem fazer parceria, né, com grafite ou sem grafite. O que a gente precisa é viabilizar o clube para receber essas parcerias. Empresas sérias, com investimentos para colocar, ela primeiro avalia a situação, a realidade. Que retorno eu vou ter disso aqui? Né? Então eu preciso pensar, o Santa Cruz não tem nenhuma divisão de base, e o que todo mundo quer, tem um grupo chinês aí que deve aportar em 2018. Eu estou já dizendo, me antecipando a esse fato. E uma das coisas que ele quer enxergar é que ele quer uma divisão de base forte, porque a China tem um projeto para daqui a 20 anos ser campeão do mundo. Esse é um projeto China. Olha só, daqui a 20 anos ser campeão do mundo. Se vai ser, é outra história, mas tem um projeto e é um planejamento para 20 anos. Então, o que é que ela quer no Brasil? E ela enxerga o Brasil como a bola da vez, para colocar a meninada dele para vir jogar no Brasil, que é uma divisão de base forte. Eles bancam a divisão de base completa, eles colocam os jogadores no profissional, eles bancam o profissional para ter uma marca forte, para ter respeito e para ter competições internacionais, né? Então, quando a gente pensa em parceria, a gente pensa dessa forma, tem que pensar grande. Agora, como é que eu posso oferecer a marca Santa Cruz se eu não tenho nem estrutura? Aí eles olham assim, sei, mas essa minha meninada chinesa, né, que fala mandarim, qual é a estrutura que vocês vão ter para receber mínima? Não tem nem o CT ainda, cara. Como é que eu posso treinar uma base se eu não tenho nem o campo para treino? É o mínimo básico, claro. E aí, hoje eu já, vindo para cá, já ouvi: não, porque o CT do Santa Cruz até dezembro tem um campo pronto. Essa promessa é muito antiga. Me entrega aquele CT, eu estou dizendo aqui agora, me entrega aquele CT, que em 3 meses tem 2 campos prontos. Em 2 meses, entrega aquele CT pra gente. A gente já pediu aquele CT. Já teve tanta campanha, que eu já estou cansado, inclusive, de ajudar. Livro, lança não sei o quê. Tanta arrecadação já teve. E cadê o dinheiro para a patrimonial? A patrimonial do Santa Cruz arrecada de camarote, de cadeira. E cadê esse danado desse dinheiro para fazer CT? É sine qua non. É primordial. CT, sem o CT, o Santa Cruz não vai andar para lugar nenhum. Só um adendo. Por favor. Como você vê essa participação dos torcedores? Tem Alan Robert, algumas pessoas em mídias sociais que se juntaram para levar a brita, para levar... e fizeram uma coisa... Fantástico. Pronto, essa história do Santa Cruz foi construído tijolo a tijolo. Santa Cruz foi construído dessa forma. Só que o Santa Cruz tem que começar a entender que ele é uma empresa,
que tem que dar resultado. E para uma empresa dar resultado, você não pode ser um time de uma empresa de pedinte, de esmola. Então, quando a gente começa a colocar dinheiro no Santa Cruz, eu não estou ofendendo o torcedor dizendo que isso é esmola, porque eu também faço esse tipo de doação, eu também ajudo. E eu acho louvável, porque são pessoas que realmente querem o bem do Santa Cruz, não querem usar o Santa Cruz para balcão do negócio próprio. Então, quando as pessoas vão lá doar, é porque as pessoas não querem tirar. Mas tem gente ali que diz que está fazendo alguma coisa, está fingindo que está fazendo alguma coisa, está fazendo mau uso do dinheiro. No Santa Cruz tem gente fazendo mau uso do dinheiro. Porque quando a gente vê uma arrecadação e não vê resultado do dinheiro, na contabilidade se chama de origem e aplicação. Então, a origem do dinheiro, ele vem de onde? Ele vem do torcedor, ele vem da campanha de sócio, ele veio de um livro que foi lançado aí com 1.000 unidades, que era 600 para vender a R$1.000, 600 mil reais, foi vendido tudo. 600 mil reais, dá para fazer um campo facilmente. Cadê esse campo? Aí agora na reta final, na época da eleição, né? Aí vem alguém de paraquedas novamente para dizer assim, não, até dezembro a Patrimonial faz o campo. Não, passaram uma máquina. Passar um trator ali, a gente arruma em meia hora um trator para passar a máquina lá. Sabe por que passou a máquina lá? Porque estava comendo de mato. Porque nós inauguramos aquilo ali, já tinha estrutura de piscina, tinha tudo. O Santa Cruz é motivo de chacota para todo mundo. E aí vem alguém prometer de novo um CT, o terreno já tem, a área já é própria, né, do Santa Cruz, embora, né, a gente fez uma fundação, fez uma estrutura e rasgaram o que a gente tem. A placa nossa está lá com o nome nosso. Fundação são 14 pessoas. Só que quando montaram o estatuto, colocaram uma outra empresa, uma associação, não sei das quantas, que a justiça já bloqueou. Porque descobriu onde é que estava. Outra lambança que fizeram. E aí você pergunta às pessoas, vai ter gente que vai vir aqui para dizer, não, mas não foi bem assim. Foi bem assim, não, foi exatamente assim. Rasgaram o estatuto que nós montamos, que era totalmente blindado, que era o Ninho das Cobras, totalmente blindado, que justiça nenhuma ia associar aquilo ao Santa Cruz. Um grupo de pessoas que fundaram uma associação Ninho das Cobras e acabou. Aí associaram a TASC, eu acho que a TASC, e aí vinculou o Santa Cruz, que já era vinculado na justiça. A TASC já tinha conhecimento da justiça, que a TASC era Santa Cruz, que era uma forma de receber. Isso é desastroso. Então, aí vem prometer um campo de futebol agora, entrega pra gente, que em 3 meses o campo está pronto, não precisa disso não. Essa promessa do passado, a gente está cansado, a torcida está cansada. E aí quando me perguntam, quem são os grandes empresários que vêm ajudar? Ah, eu tenho 20 empresários. Ah, são 20 votos. O que a gente precisa hoje é que a Lírio, que é uma pessoa do bem, que faça dessa eleição uma eleição transparente, uma eleição séria, porque a gente sabe que no Santa Cruz as eleições são fraudadas. Infelizmente são fraudadas, são manipuladas. E a gente pergunta uma coisa limpa, e isso eu estou pedindo administrativamente a Lírio para esses dias, que ele apresente para a gente essa lista de sócios, que no estatuto ele é previsto que no começo do ano já tem que ser divulgado, quem são os sócios aptos a votar, e durante o ano, né, então o que ele vai dizer? Que a lista é aquela, e a gente vai pedir a ele de uma forma administrativa, se não for vai ser pela justiça, mas tem que sair, por isso que a gente já vai começar a atuar dessa forma, com um grupo jurídico que a gente tem, mais de 20 advogados, né, e a gente vai pedir para ele o seguinte, a lista de sócios e quem está quitado até hoje. E daqui para frente ele vai ter que apresentar todo mês, ele vai ter que dizer, entrou, ah não, atualizou e cadê o dinheiro? Ah não, mas 5 mil sócios pagaram a R$60, que é o apto a votar. 5 vezes 6, 30, 300 mil reais. Mostra 300 mil reais que dá para pagar parte desse elenco aí. Dá para pagar os funcionários, dá? Opa! Mas tem uma empresa que faz a administração da campanha de sócio, não sei o quê, só faz lambança. Cadê o dinheiro no Santa Cruz? Tem que apresentar o Santa Cruz. Então essa é a regra. O que a gente quer é transparência nas eleições e que vença o melhor. A gente está oferecendo uma proposta para o Santa Cruz. Para mim, pouco importa. Os que já passaram no Santa Cruz já deram sua contribuição, bem ou mal, deram a sua contribuição. O que a gente quer é fazer diferente, porque a torcida está cansada. A cada ano que passa, vem promessa e o clube se afundando. E o passivo do Santa Cruz cada vez maior. Alguém em sã consciência acha que o passivo do Santa Cruz diminuiu? Não, aumentou. O passivo do Santa Cruz hoje, se juntar tudo, dá mais de 180 milhões. É brincadeira. O candidato, é exatamente isso que eu ia falar com o senhor. Opa. Sobre essas questões do passivo do clube, né? Essas dívidas trabalhistas que vêm aumentando, né? Os atrasos salariais dos funcionários, que é uma situação até vergonhosa, né? Para o clube, que afasta vergonhosa. É chacota isso, no Brasil todo. Isso afasta investidor, né? Afasta jogador, né? Para chegar no clube, né? Claro. E essa questão do bloqueio de verbas tão falada desde o ano passado. Então, como é que o senhor pretende trabalhar em um Santa Cruz desse tipo? Primeiro passo. Por que se bloqueia a verba?
Porque você faz um parcelamento, assume um compromisso e não honra o compromisso. Eu tenho lá, eu posso dizer para você seguramente, isso é fácil, uma conta simples. Eu tenho lá 70 milhões, em média hoje, talvez 70, 75 milhões de dívida trabalhista. Eu tenho certeza que se eu juntar todo mundo que o Santa Cruz deve, com 20 milhões a gente fecha tudo. Eu vou fazer uma conta mais rápida ainda. 20 milhões, de acordo com todo mundo, fecha. O próprio juiz chama todo mundo e diz assim, é pegar ou largar, chau, à vista. Agora, como é que pode ser feito isso? Eu vou dar um exemplo, não é que a gente pensa em fazer não. Mas você vai para uma Série A, buscar 30 milhões. Santa Cruz não aguenta hoje a Série A. Na estrutura que está, não aguenta a Série A. Mas você consegue 30 milhões na Série A livre. Se eu disser 30 milhões de Rede Globo, 30 milhões, pacote em 30 milhões, bota para cá. Dá para fazer um time de futebol para jogar uma Série A. Se eu tivesse uma base montada, né? E aí a gente monta um elenco com a folha de 600 mil, 700 mil, 800 mil. Eu posso até cair. Eu posso chamar de bate e volta. Bate e volta. Mas eu quero acabar com a causa trabalhista. Se eu pegar 30 milhões, eu digo que 20 vai ser para acabar com essa brincadeira. E dava para o Santa Cruz fazer isso. Santa Cruz fez um bate e volta, na verdade. Só que fez um elenco de 30 milhões. Estourou o dinheiro. Fez uma folha de quase 2 milhões. Prometeu bichos aí de 5, 6 mil reais, quando o Santa Cruz não aguenta pagar 1.000 de bicho. Promete e não cumpre. E aí, causa trabalhista, em cima de causa trabalhista. De 2011 para 2012, na minha época que estava lá, isso eu saí feliz. Nenhum atleta, nenhum da comissão técnica, ninguém colocou o Santa Cruz da Justiça na nossa época. Nenhum. A gente faz um levantamento de 2011 2012, nenhum atleta colocou o Santa Cruz na Justiça. Sabe por quê? Porque eu tenho 50 para pagar, mas só tenho 10 na conta. Eu chamo o cara e digo assim, meu irmão, olho no olho, eu tenho 10. Vamos fazer um acordo? O cara, caramba, agora se você quiser 50, vai passar 10 anos na justiça. Esse é o vício do Santa Cruz. Nem chama para negociar, se esconde. E a melhor coisa na vida é você enfrentar o problema de frente. Agora você tem que enfrentar o problema e ter a solução para ele, ter alternativas. E você tem que perguntar ao outro lado qual é a alternativa dela também. Então dá para se fazer acordo? Dá. Agora, você precisa ter elementos na mão e ter seriedade no que faz. Então, quando a gente fala isso aí, eu posso fazer uma folha de 600, 700, 800, posso. A torcida entende e a torcida lota o estádio, tendo consciência de que o trabalho é sério e está vendo resultado. A gente precisa fazer alguma coisa. Tem uma série de problemas. E a gente pode fazer isso? Pode. Isso é fato. Aí a gente tem um refis. Refis pode ser feito. Santa Cruz é um dos únicos clubes do Brasil que não consegue colocar a Caixa Econômica no peito. O CRB que veio jogar com a gente está lá no peito, guardando as devidas proporções. O CRB não pode ser comparado ao Santa Cruz. Me perdoe, meu amigo Edivanilto, lá do CRB, né? Amigo, né? Mas eu não posso comparar. A gente olha para o Nordeste há anos atrás, o Santa Cruz era praticamente o clube de maior grandeza do Nordeste. A gente coloca um Sport, a gente coloca um Bahia, a gente coloca no Ceará. Hoje, né, Vitória, todo mundo se estruturando. O Náutico tem um CT, o Náutico tem dívidas, tem. O Náutico tem a caixa na camisa, tem. O Náutico conseguiu tirar certidão, tu conseguiu. E no Santa Cruz é só promessa de tirar certidão. Tirar certidão negativa não é você pagar a dívida toda, você parcela. Agora, quando parcelar, honre. Agora, não prometa se não vai cumprir. Não adianta dizer assim, não, eu vou não, parcela de qualquer jeito aí, não, vai 50 mil por mês. Se eu só tenho no meu planejamento orçamentário 30 para sair para isso. Então é 30 que tem que sair, Agora eu posso buscar receitas para o clube. Uma das principais receitas do clube chama-se base. Eu não tenho. Uma outra receita é vender a marca. Alugar a marca, vender no bom sentido. Mas cadê a marca? Cadê a marca do Santa Cruz? Que não está sendo respeitada em lugar nenhum. Não está sendo respeitada em lugar nenhum. Essa é a marca que a gente tem. Eu trabalho nas empresas, um dos fatores que leva a gente a fazer com que a empresa tenha sucesso é trabalhar a marca. É construir identidade. E as empresas no Brasil, praticamente todas, ela tem um conflito de identidade. Eu quero o serviço dessa forma, o mercado consumidor me enxerga de outra. O Santa Cruz, as pessoas que estão lá dentro ao longo desses anos, dizem que o Santa Cruz é visto como maior grandeza, que é maior torcida, que é não sei o quê, mas quem está lá fora não está enxergando dessa forma. Tanto é que não está indo mais a campo. A gente na Série D, esse aqui que vos fala, né, viajou para os 3 clubes que estavam naquela chave nossa. Os 3. Fui conversar com os 3 presidentes.
E ouvi de um deles, eu não vou dizer exatamente o clube qual é, mas né, se imagina, mas os 3 clubes não tinha 1.500 torcedores em média no estádio deles. E um deles chegou para mim e falou assim: Albertino, levar o jogo para João Pessoa é muito temerário para a gente, porque a gente nunca teve experiência de mais de 2.000 torcedores. Como é que a gente vai administrar 15, 16 mil pessoas? Eu disse: nós vamos entregar toda a estrutura para vocês. Vamos levar o jogo para lá. Na surdina, caladinho, fechamos com os 3 clubes para trazer o jogo para João Pessoa. Viajei para a CBF, esse aqui. Não foi presidente, não. Foi Albertino dos Anjos, que viajou para a CBF. E lá eu fui conversar com o Vigílio Elísio. E ele disse: Albertino, estatutariamente, a regra do futebol diz que não permite, porque o clube mandante, o estádio que ele vai jogar, tem que estar mais perto do que o visitante. E todos os três vão estar mais perto do visitante do que do mandante. Eu digo: Vigílio, Série D, meu irmão, Santa Cruz é de Série A. Esquece essa porra de regulamento. Assim, desculpa falar o porra, mas, bom, saiu. Mas vamos lá. Esquece isso, cara. Estamos na Série D. Isso é um inferno. Esquece isso. Ele fez: você não teve nem aqui no Rio de Janeiro, na CBF, muito menos. Vamos embora, vamos trabalhar. Tá? E aí fomos lá. 3 jogos lá. Aquele dilúvio que houve lá, em João Pessoa, cai ponte, não sei o que, faz não sei o que. Cheguei 4h30 da manhã em casa. Fomos buscar resultado dessa forma. Arregaçamos as mangas. Fomos trabalhar. Esse aqui, o tempo que esteve no Santa Cruz, não abriu mão de um jogo. Visitou todos os estádios. Conversou com muita gente boa. Tem muita gente boa no futebol. E a gente sabe o que está falando. Então, quem não conhece Albertino, a história do Albertino exatamente passa por aí. E tem muito mais coisa. Vamos lá, por favor. Eu queria conversar justamente sobre isso, sobre essa questão da credibilidade do Santa Cruz, mas em relação ao torcedor, ao sócio. O que é que você vê da campanha atual de sócio, se você queria mudar alguma coisa? E complementando isso em relação àquela história da marca Cobra Coral, de uniformes, o que é que você tem a ver, o que é que você vê em relação ao que está sendo feito hoje e com a sua visão? Vamos lá. Campanha de sócio, para mim, do Santa Cruz, as campanhas que passaram no Santa Cruz, todas elas foram, para mim, eu posso dizer, desastrosas, de alguma forma. Por quê? Qual é o atrativo que eu tenho para pagar para ser sócio, né, que é uma coisa voluntária, se eu não tenho nenhum atrativo? Né? O primeiro passo para alguém contribuir com algo é se sentir atraído por algo. Né? Seja no relacionamento a 2, homem e mulher está lá. Né? Eu não vou paquerar uma menina feia, eu vou paquerar a bonitinha. Depois eu vou saber se ela é inteligente ou não, se funciona ou não. Mas o primeiro passo é esse. Então, eu tenho que me sentir atraído. E o outro lado também tem que se sentir atraído de alguma forma. Então, quando a gente vê campanha de sócio, a gente olha para Santa Cruz e diz assim: o que é que o sócio ganha com isso? Aí você tem lá fora, e isso aí é uma coisa que eu vou fazer. Cambista, isso não é promessa não, isso é dívida com a torcida. Cambista não vai ter vez no Santa Cruz. Não vai ter vez. No Santa Cruz não vai ter vez. Esse ciclo vicioso vai se acabar. Por que vai se acabar? Campanha de sócio, o sócio hoje, a gente conversa com ele, sabe o que ele fala? Eu não tenho interesse em pagar para ser sócio. Por que ele não tem interesse? Como você agrega valor para o sujeito ser sócio do Santa Cruz hoje? Olha só, o que é que seria? Ele tem que ter um enxoval de atratividades. Eu vou dar um exemplo do Internacional. O Internacional tem um estádio para 50 mil pessoas. Ora, se eu tenho 50 mil pessoas, como é que eu posso ter 114 mil sócios pagando em dia? Caramba, e o torcedor sócio paga. Porque existe uma coisa, tem um atrativo, lá tem uma arena, lá multiuso, e eu tenho que ter uma coisa sadia chamada competição. Eu, para ser sócio, eu tenho que depois disputar um espaço para ir para o estádio. A regra internacional, né, para quem não conhece, 50% o sócio tem que fazer a preferência do sócio. Então 50% do estádio inicialmente é do sócio. Uma semana antes, e aí os outros 50% eu posso comprar um ingresso, tá lá, cheio. Passou essa semana, tem uma semana, sobrou o ingresso, libera para o sócio de novo. Então o sócio tem o atrativo, primeiro, que ele não paga mais para entrar. E aí eu tenho. Agora, não pode, no Santa Cruz, como acontece, o cara que não é sócio entrar nas sociais. No Santa Cruz, aí o cara que é sócio diz assim: eu estou pagando para ser sócio, compro o meu ingresso de sócio, meia entrada, que eu acho que é injusto, ele tem que entrar de graça, porque ele já está bancando o clube. Né? Se eu fizer uma conta rápida internacional com 30 reais para pagar, para ser sócio, 30 reais, 100 mil pessoas, 3 milhões. Caramba, com 3 milhões, autossustentável.
Aí eu tenho sócio, mas eu tenho patrocinador, eu tenho atleta revelado, né? Eu tenho arrecadação também do não sócio, né? Eu tenho enxoval de benefícios. O sócio compra a camisa pelo mesmo preço de um torcedor normal, né? Por que que não tem benefício? Então, como é que eu me sinto atraído? Eu tenho que ter um benefício, né? Então a gente vende produto, a gente tem que vender o benefício. O benefício é a marca do Santa Cruz, que tem que voltar a ser respeitada. Hoje, se a gente olhar assim, não, sair pela rua com a camisa do Santa Cruz, para mim é um prazer. Mas muitas vezes é uma afronta. Muita gente é motivo de chacota, né? Então a gente começa a pensar. Hoje, criança e adolescente, eu ouvi de um vice-presidente da Coca-Cola Brasil, né, dizendo assim, eu não estou atrás de conquistar uma pessoa de 70 anos de idade, porque daqui a 10 anos pode ser que ela já venha a falecer, ou talvez antes. Eu vou conquistar a criança. O Santa Cruz não forma atleta criança mais, porque a criança vai para a escola e ela não pode dizer assim, eu sou do Santa Cruz, e aí vem a chacota, eita, Santa Cruz é um time derrotado, está na Série B, pode cair para C, já foi da D, né? Ganha o quê? Ganha Pernambucano, eu ganho Nacional, eu disputo competições internacionais, né? Criança hoje, ela compra a camisa do Barcelona, do PSG, por causa do Neymar, né? Eu fui à Bahia, e aí, torcedores, empresários, disseram assim, qual é a maior torcida da Bahia? Eu fiquei preocupado em responder. Eu disse, é a Bahia. Bahia. Ele disse, claro que é o Bahia, é meu time. E eu fiquei preocupado se ele ia dizer que era a Vitória, que eu sei que não é. Aí ele fez, agora, segunda torcida, ele disse, claro que é o Vitória. Ele fez, não, é do Flamengo. Vitória fica atrás. Isso eu tive na prática, ouvindo várias pessoas que eu conversava, qual é o seu time? Flamengo. Quando dizia Bahia, dizia Flamengo, não dizia Vitória. Isso me preocupou. Formar atletas, formar torcedor. E a gente começa a pensar, né? Como é que eu posso ter uma fonte de arrecadação? Eu tenho que ter atrativo. Vender a camisa é o enxoval do Santa Cruz. Aí você falou da marca própria. Eu acho temerário, né, na realidade do Santa Cruz, botar uma marca própria, né? Marca própria. Se isso funcionasse, né, o mundo todo fazia isso. A gente tem que olhar o que é que acontece de bom no mundo. O mundo todo não faz isso. O mundo tem grandes marcas no mundo. O que você precisa fazer é uma boa parceria. Agora, o problema do Santa Cruz é que a pênalti, aí não peça antecipação, mas antecipação, e fecha péssimos pacotes. A gente controlou, na época nossa lá, a gente controlou uma coisa chamada material esportivo. Porque a cota que tinha para Santa Cruz era desastrosa na Série D. Atleta, todo ele disse assim, tinha multa se entregasse a camisa. Olha só, ninguém sabe disso. A cada 3 jogos é que eu podia liberar um material para eles trocarem camisa. E final do jogo, 3 jogos. 3 jogos. Série D. Porque eu não tinha cota suficiente. Sabe por quê? Porque a gente precisa fazer ou dinheiro ou material. E ninguém sabe disso. E a gente sabe, tem muita coisa que é interna, né? Isso eu estou falando porque eu tinha vergonha. Mas chamava os atletas de vestiário e dizia assim, quem entregar a camisa vai na loja comprar outro para a gente botar só a numeração. A gente dizia assim, o material está ali guardado, tranca. A gente chegou nas finais e o cara, não, mas tem que liberar. Não, na semifinal não libera na final. Para não acabar o padrão, porque a gente estava preocupado de chegar na reta final e ter que mandar buscar padrão e comprar material esportivo. Vocês acreditam nisso? Essa é a realidade de Santa Cruz. E hoje, você bota uma marca própria. Você vai fabricar, você vai montar a coisa, mas você tem que assumir que você não tem expertise. Não adianta dizer que é médico para entrar no bloco cirúrgico e no final descobrir que você é só um charlatão. Não adianta. Então a gente precisa pensar, no que eu sou bom, eu arregaço as mangas, meu irmão. E aí, pode aparecer igual a mim, mas melhor não. No que eu sou bom. No que eu não sou bom, eu baixo a cabeça e vou ouvir quem sabe. Então, eu não tenho expertise em material esportivo. Aí eu vou trazer um parceiro que não sei o que vai fazer. Eu vou dizer para vocês, ainda é uma regra pequena de fundo de quintal. Essa é a minha visão. Então, eu acho que isso é muito pequeno. Santa Cruz não tem fábrica de material esportivo. Aí ele vai trazer um parceiro. É melhor um parceiro pequeno ou um parceiro grande? Essas grandes empresas, Santa Cruz tinha uma cota até boa. O Vasco sofreu com isso também. E era o mesmo patrocinador do Santa Cruz. Era a regra. Agora, não sei se está respondida a pergunta, mas eu me preocupo. Isso é temerário. É um risco. Só um complemento então. Se você assumisse, você daria sequência ou terminaria com a Cobra Coral? Eu preciso avaliar primeiro esse contrato, porque de repente pode ser que o contrato seja um contrato de 3 anos e que a multa seja muito pesada. É temerário eu dizer para você que eu renunciaria a esse contrato. Mas se houvesse a possibilidade de voltar para uma grande marca, e o Santa Cruz merece uma grande marca, porque um grande tem que se associar a um grande.
E aí, se eu trouxer uma Puma, eu digo assim, Puma só vai nos grandes clubes. Se eu boto o Puma no peito, né, eu já sou mais respeitado. Agora, qual é a marca que patrocina o Santa Cruz material esportivo? Deve ser o Zé Buchudo da esquina. Aí diz assim, vamos fazer uma marca própria. O Santa Cruz não tem expertise. O momento de Santa Cruz é outro. Forma atleta primeiro. Né? Vamos fazer outra coisa. Não adianta ficar inventando a roda. A roda já foi inventada faz tempo. Né? Recentemente o Santa Cruz divulgou um balanço da marca própria e mostrou que já vendeu quase 10 mil camisas e arrecadou mais de 500 mil em 2 meses. E foi comprovado que foi praticamente metade do que o clube ganhava por ano no acordo anterior. Então, não existe uma forma que te veja de uma forma atrativa a marca própria de permanecer. Esses números, não sei se é real ou não. Foram passados pelo próprio Santa Cruz. O próprio Santa Cruz. A Lírio passou, o financeiro do Santa Cruz passou. Quem responde, eu não sei. Quem responde por toda essa parte da questão de marca própria tem um pessoal específico. Eu vou dizer para você, se tem 500 mil em 2 meses, siga um pouquinho adiante. Agora, paga os funcionários. Eu estou olhando, 500 mil reais entrou. Eu digo a você com segurança. Marca própria. Patrocinador, ele entra na marca própria, né? Ele entra numa marca consolidada. E um contrato com um patrocinador desse, a coisa não falta não. O Santa Cruz, eu acho que é pensar pequeno. Eu não sei se esse número é verdadeiro. O número foi passado por Denis Vitor. Denis Vitor, aí já é temerário. Responsável pela campanha de sócio, essa coisa, para mim é temerário. Denis Vitor, o pouco que eu conheço da história dele, as informações são imprecisas. Posso dizer com muita segurança. São imprecisas. Né? A exemplo de você pedir, quantos sócios estão pagos em dias hoje? Não sabem. Pergunta isso para ele. Ele não vai responder. Deu 500 mil. Isso aí é discurso político para mim. Entendeu? Porque se o Santa Cruz está entrando com 2 meses com 500 mil, 250 mil, maravilha, show de bola, apresenta esses números e paga a conta, não deva tanto Santa Cruz não faça tanto isso. Eu digo com segurança, o momento inicial, vendeu 10 mil camisas, a quanto uma camisa dessa? Né? Para você multiplicar por isso aí. E desses 500 mil que foi arrecadado, quanto ficou de fato para o Santa Cruz? Ninguém sabe. Isso é uma caixa preta, que na verdade é laranja. A caixa de avião não é preta, é laranja. Mas pergunta quanto rendeu para o Santa Cruz isso aí, eu digo com toda segurança. Quando se fala num jogo de futebol, né? Um clássico, final do Pernambucano, Santa Cruz Esporte, 60 mil pessoas. Né? Aí você diz, a renda deu 2 milhões. Caramba, entrou 2 milhões para o clube. Vai ver quanto é que sobra disso aí. Então, quando você diz assim, vendeu 500 mil, vendeu Denis, vendeu para a empresa dele, quanto sobra para o Santa Cruz? Quanto se paga disso aí? Sobrou quanto? Quanto é que de fato vendeu para o Santa Cruz? O que é que o Santa Cruz tem comprometido já de alguma coisa com relação a ele? Isso vai durar por quanto tempo? Esse sangue vai durar até quando? Né? Isso me preocupa. Agora, eu não posso adentrar muito, porque eu não vi contrato, esses números aí me preocupam. Denis não é o Santa Cruz. Denis é uma empresa terceirizada, que a gente, tudo que pede, tem informações imprecisas. E isso aí é uma coisa que nos preocupa. A gente precisa, inclusive, rever esse trabalho de campanha de sócio. A gente precisa rever tudo isso aí. Fica até uma sugestão interessante para o pessoal do fórum. É sempre bom. E até convidar o próprio Denis Vitor, né? Em alguma outra ocasião, para ele falar um pouco mais sobre isso, que já que ele está mais a par, ele pode ser... Eu garanto uma coisa a você. Faça um pedido. Vamos a Denis Vitor, vão atrás e faça o seguinte, manda ele trazer a lista de sócio completa e diga quem está em dia até hoje, que eu garanto uma coisa a vocês, ele não bota o pé aqui no fórum de vocês. Ele não vem. Se pedir a lista de sócios assim, você é convidado. Agora, estão cobrando, o Santa Cruz como um todo está cobrando a lista de sócio. Apresenta. Ele não vem para o programa de vocês, infelizmente. Sabe por quê? Porque isso é uma caixinha, né, que é uma surpresa desagradável para todo mundo. Então, quando você fala em tudo que é material que passa na mão, infelizmente é isso que acontece. Infelizmente, é um desastre. Bom, gente, então vamos encerrando essa primeira parte da entrevista. Tem muito mais coisa vindo por aí. Logo, logo a gente libera a segunda parte, tá? Junta mais essa